No vídeo anterior da nossa viagem pela América Sul de moto, saímos da cidade de Bahía Blanca, no litoral argentino, e rumamos para a cidade de San Martín de los Andes, já na região da Cordilheira dos Andes. O primeiro dia foi marcado mais uma vez por muitas retas e também pelo forte vento contra, que além de complicar bastante a pilotagem, aumentou também o consumo de combustível das motos. E foi assim, até a nossa parada na cidade de Neuquén. No dia seguinte, à medida que fomos nos aproximando das regiões montanhosas e ganhando altitude, nossa briga passou a ser contra o frio. Mas como recompensa, tivemos belas paisagens pelo caminho, até chegar à cidade de San Martín de los Andes, onde iremos conhecer um pouco mais agora. San Martín de los Andes é uma cidade rodeada por montanhas. E a gente escolheu justamente uma delas para explorar fazendo uma trilha. Nós não tínhamos muita informação a respeito, a não ser alguns reviews do Google. Mesmo assim, sem guia ou maiores instruções, nós fomos montanha acima. E apesar de haverem várias bifurcações pelo caminho, na verdade todas elas levavam ao mesmo lugar, fazendo com que se perder não fosse exatamente um problema pra gente. A subida era relativamente íngreme, mas sempre com uma bela vista para o lago da cidade e outras montanhas ao fundo. Até que cerca de 40 minutos depois, a gente chegou no primeiro mirante, onde ficou claro que realmente estávamos totalmente cercados por montanhas. Cara, eu amei essa cidade, olha essa paisagem. Você nota que a cidade respira atividades ao ar livre. Mountain bike, track, canoe, quero parar aqui. Depois, seguimos mais adiante pelas trilhas, tomando como referência algumas placas que indicavam algumas praias. Dessa vez, a trilha era morro abaixo, e a caminhada foi mais fácil. Mais 40 minutos e chegamos na Praia Bonita, onde também fica a Islita, e toda a caminhada valeu a pena. Poderia ficar deitada aqui o dia inteiro. Talvez por ser um dia de pouco sol, não havia muitas pessoas por lá, e podemos recuperar as energias ao som das ondas. A cidade de San Martín de los Andes ela é uma cidade que inspira a atividades outdoor, atividades ao ar livre. Então, é uma cidade muito pequena, você consegue conhecer ela praticamente toda caminhando, com exceção das montanhas, né, que você pode ir de moto ao redor, mas a cidade em si, o centrinho dela, ela é muito pequena. É uma cidade que basicamente você só encontra lojas de roupas para atividade ao ar livre e também aluguéis de equipamentos para atividades ao ar livre. Então você encontra aluguel de caiaque, aluguel de mountain bike, aluguel para esqui, para tudo que você imaginar aqui nessa cidade você encontra. Foram dias muito agradáveis, naquela que talvez tenha sido a melhor cidade por onde a gente passou até agora. Mas ainda assim a gente teria que seguir em frente. Havia muita Patagônia pela frente para conhecer. Depois de 6 dias em São Martín, chegou a hora de seguir para Bariloche, distante cerca de 200 km apenas. A gente está saindo aqui de São Martín de los Andes agora, são 11 da manhã. Tá tarde, na verdade mais tarde até do que o nosso planejamento inicial, mas a verdade é que o deslocamento hoje é bem curto. Daqui até Bariloche são menos de 200 quilômetros e a gente nem pode chegar muito cedo lá também por conta do horário de check-in do Airbnb de lá. Então, no final das contas, na próxima rua. No final das contas, o horário tá bem tranquilo. E
Hoje tá bem frio assim também, tá marcando 7 graus, mas a verdade é que nem incomoda tanto a gente essa temperatura. A gente já passou tanto frio que 7 graus pra mim tá parecendo bem tranquilo. E só é uma pena porque além de estar chuviscando um pouco, isso não é bom, o dia não tá muito ensolarado, pra gravação também não fica muito legal. Quando tem sol, as imagens ficam muito mais bonitas. Mas esse trecho de estrada aqui que a gente vai pegar hoje, até São Martin de Los Andes, até Bariloche, desculpa, ele é um trecho bastante bonito, porque ele vai bem na montanha. Então é um dia que vai ser de muita curva, completamente oposto praticamente do nosso caminho inteiro até aqui, que foi reta, muita reta, o pneu até gastando, ficando meio quadrado de tanta reta. Hoje a gente tem bastante curva aqui para curtir. Se não tiver chovendo vai ser melhor, que a gente consegue curtir mais, fica mais bonito, fica mais gostoso de se fazer as curvas. Mas enfim, vamos ver o que essa rota aqui tem pra gente descobrir. A estrada não poderia começar melhor, né? Olha que vista sensacional aqui do laguinho de São Martin de Los Andes. Essa região é absurdamente bonita. Esse trecho da Ruta 40 é também conhecido como a Ruta dos Sete Lagos, justamente por passar por Sete Lagos. É uma estrada bastante sinuosa e, apesar do mau tempo, claramente vemos o quão bonita ela era. Bonita e também perigosa. Por várias vezes cruzamos com animais na pista. Depois de cerca de 50 km, a chuva deu uma apertada e a gente resolveu parar para colocar a capa de chuva. Pilotar com chuva é sempre desconfortável, mas nesse momento a gente sentia mais pelo fato das nuvens estar atrapalhando a nossa vista do que por pilotar na chuva em si. Uma estrada cheia de curvas e com aquela paisagem é tudo que o motociclista quer, principalmente depois de tantos dias andando somente por caminhos retos e sem graça. E justamente no nosso dia de passar por ali, a chuva resolveu nos privar de aproveitar como se deve uma estrada tão espetacular. Isso acabou gerando na gente um certo sentimento de frustração que acompanhou a gente durante todo o percurso. Mas mesmo assim, nós fizemos várias paradas ao longo do caminho, sempre para poder admirar os lagos, montanhas e rios que cruzávamos.
A cor das águas nessa região é de um tom tão claro que é até difícil de explicar. E se não fosse pelo frio, seguramente me instigaria um banho. E por fim, depois de algumas horas, chegamos em Bariloche. Por lá a gente aproveitou a parada para fazer alguma manutenção nas motos, que já estava pedindo. Experimentamos também bastante chocolates e sorvetes locais, que eram maravilhosos. Você pode escolher, eles cobram por quilo. E aí você vai escolhendo todos os chocolates da vida. Turistamos pela cidade. E até acompanhamos a largada de uma corrida de carros clássicos. Mas durante todos esses nossos dias por lá, uma coisa não saía da nossa cabeça. A beleza daquela Ruta dos Sete Lagos, que infelizmente não podemos ver como queríamos. Até que não nos aguentamos mais e caímos na estrada de novo. Voltamos para a Ruta 40, chegamos em Bariloche essa semana, mas no dia que a gente saiu de São Martin para Bariloche, o dia estava nublado e chovia muito. Garoinha, né? Não era chuva forte, mas era muita garoinha que não dava pra gente filmar e nem aproveitar a paisagem, né? No intuito aqui não é filmar só, mas aproveitar toda essa paisagem surreal que é a Argentina. Então, como a gente não conseguiu ver muita coisa e a gente percebeu que sim, era muito bonito, muitos lagos, muita montanha, a gente resolveu fazer de volta essa ruta, né? Voltando para São Martin. Vai dar mais ou menos umas 3 horas de ida, 3 de volta, mas tá valendo muito a pena porque hoje o céu tá azulzinho, então a gente tá vendo coisas que a gente já imaginou que era bonito, mas ver de novo com o céu azul assim tá sendo incrível. E realmente valeu a pena cada quilômetro pilotado novamente. E não poder voltar para ver a direito deixaria a gente com um arrependimento enorme. Afinal, quantas vezes na vida se tem essa oportunidade? E assim, agora plenamente satisfeito, pudemos terminar nossa passagem por aquela região, que com certeza nos deixará muita saudade.